Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, elimine todas as coisas ruins, todas as coisas negativas que dominam a sua vida, que controlam a sua vida, e seu dia vai passar a ser um dia sempre bom, sempre iluminado, um dia sempre maravilhoso. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo, o dia é 12 de novembro e o ano é 2023. E vamos dar continuidade à leitura do livro de Êxodos. O livro de Êxodo, o livro que trata, que narra a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Estamos atualmente fazendo a leitura, aliás, vamos fazer hoje a leitura do capítulo 18 do livro de Êxodo. E para isso, vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, a palavra de Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. Tudo que você queira saber para fazer da sua vida uma vida plena, para ter vida plena com sabedoria, saúde, riqueza, prosperidade e abundância, todas as respostas você encontra aqui no nosso manual de instruções para a vida, a nossa Bíblia Sagrada. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia no segundo livro, no livro 2, no segundo livro, o segundo livro da Bíblia, o segundo livro escrito por Moisés. Então vamos abrir aqui no capítulo 18 e vamos dar continuidade aqui à nossa leitura. Vamos fazer a leitura e também vamos comentar o capítulo 18 do livro de Êxodos. E para você que ainda não se inscreveu aí no nosso canal, basta você apertar um botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, de onde você estiver assistindo a esse vídeo, não paga nada, é totalmente gratuito, é totalmente de graça. Então, antes de começar, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho e para que esta mensagem chegue para mais e mais pessoas. Perfeito? Então, bora lá, vamos começar a nossa leitura. Capítulo 18, continuando aqui, a saga, a saída do povo de Israel da escravidão do Egito. Então, vamos continuar aqui com nossa leitura. Capítulo 18, versículo 1 diz assim: Quando Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu tudo que Deus havia feito a Moisés e a Israel, seu povo, e que o Senhor havia tirado Israel do Egito. Então, quando o sogro de Moisés, Jetro, ficou sabendo de todas as maravilhas que Deus tinha feito ali para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, o que ele fez? Ele foi procurar Moisés. Versículo 2: Então Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, mulher de Moisés, e depois que ele a enviara de volta. Então Jetro, sogro de Moisés, ele pegou ali Zípora, que era a esposa de Moisés, com quem Moisés tinha 2 filhos, ele a pegou e foram procurar Moisés. Versículo 3: E seus 2 filhos. Então Jetro pegou a esposa de Moisés, Zípora, e seus 2 filhos, dos quais o nome de um era Gerson, porque ele disse: Fui estrangeiro em uma terra estranha. Então o primeiro filho de Moisés, Moisés deu o nome a ele de Gerson, que significa que fui estrangeiro em uma terra estranha. Versículo 4: O nome do outro era Eliezer, porque Deus de meu pai disse: Ele foi minha ajuda e me libertou da espada de Faraó.
Então, o primeiro filho de Moisés chamava-se Gerson, o segundo Eliezer. O primeiro porque Moisés deu nome porque ele foi estrangeiro em uma terra estranha. E o segundo foi Eliezer porque Deus libertou Moisés, Deus livrou Moisés da espada do faraó. Versículo 5. E Jetro, sogro de Moisés, veio com seus filhos e sua mulher a Moisés no deserto, onde ele acampava junto ao monte de Deus. Então, Jetro, sogro de Moisés, quando ficou sabendo o que havia acontecido com Moisés e que ele tinha conseguido libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, ele ficou sabendo de todas as maravilhas que o Senhor fez para libertar o povo do Egito, o povo de Israel da escravidão do Egito. Então, Jetro pregou a mulher de Moisés, Zípora, seus dois filhos, Eliezer e Gerson, e foi até Moisés. E Moisés estava acampado no monte de Deus. Versículo 6. E disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e os seus dois filhos com ela. Então, Jetro, ao encontrar Moisés, diz para ele: Eu vim aqui com sua mulher e seus dois filhos. Versículo 6. E disse a Moisés, versículo 7. E Moisés saiu ao encontro de seu sogro, e inclinou-se e o beijou. E perguntaram-se pelo seu bem-estar, e entraram na tenda. Então Moisés foi ao encontro do seu sogro, o beijou, e ambos perguntaram como estavam, se você está bem. Então entraram na tenda e foram conversar. Versículo 8. E Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por causa de Israel, e toda a aflição que os acometera no caminho, e como o Senhor os livrara. Então Moisés narrou ali, ele contou todas as histórias, tudo que Deus tinha feito contra o Faraó e contra os egípcios para libertar o povo de Israel da escravidão. Versículo 9. E Jetro se alegrou por toda a bondade que o Senhor havia feito a Israel, a quem havia libertado da mão dos egípcios. Então Jetro, ficando sabendo, quando ele ficou sabendo ali da história, de tudo que o Senhor havia feito ali, ele se alegrou com o Senhor por todos os feitos que Deus havia feito para tirar o povo de Israel da escravidão dos egípcios. Versículo 10. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou o povo de debaixo da mão dos egípcios. Então, Jetro agradece a Deus por tudo que ele tinha feito para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Versículo 11. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses naquilo em que se ensoberbeceram. Ele prevaleceu contra eles. Então, Jetro diz: Bendito seja o Senhor, que é o maior de todos os deuses, que prevaleceu contra todos os deuses do Egito. Versículo 12. E Jetro, sogro de Moisés, tomou uma oferta queimada e sacrifícios para Deus. Então Jetro ali, ficando sabendo de todas as maravilhas que Deus havia feito para livrar o povo de Israel da escravidão do Egito, ele pegou uma oferta queimada, fez uma oferta e fez sacrifício para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Então Arão e todos os anciãos, todos os sábios ali de Israel, se dirigiram até Jetro e foram comer pão com ele. Versículo 13. E aconteceu que ao amanhecer Moisés sentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Então já era hábito, já era de costume Moisés fazer o julgamento de todas as infrações ali do povo de Israel. Então Moisés se sentava e ficava o dia inteiro, de manhã até a tarde,
julgando todas as contendas, todos os delitos ali do povo de Israel. E quando o sogro, versículo 14, e quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, disse: O que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas sozinho e todo o povo fica em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então o sogro de Moisés, vendo aquilo que ele fazia, né, ele achou estranho, né, e disse a Moisés: Por que fazes isso com o povo? Por que você está fazendo isso com o povo? Porque você é o único que fica sentado e todo o povo fica em pé o dia inteiro, da manhã até a tarde. Versículo 15: E Moisés respondeu a seu sogro: Porque o povo vem a mim para perguntar a Deus. Então Moisés responde: todo o povo vem a mim para perguntar a Deus sobre suas contendas, sobre todas as coisas que eles fazem, né? Então eu faço esse intercâmbio entre o povo e Deus. Versículo 16: Quando eles têm uma questão, vem a mim, e eu julgo entre um e outro, eu os faço saber os estatutos de Deus e suas leis. Então, quando o povo vem a mim, né, com suas questões, né, eu julgo, né, entre um e outro para ver quem está mais certo, né? E faço com que eles vivam de acordo com os estatutos, de acordo com os princípios e as leis de Deus. Versículo 17: E o sogro de Moisés lhe disse: O que estás fazendo não é bom. Então o sogro de Moisés fala para ele: O que você está fazendo não é bom. Versículo 18: Certamente desfalecerás, tu e este povo que está contigo, porque isto é muito pesado para ti, não és capaz de realizar isto sozinho. Então o sogro de Moisés chega para ele e fala: Olha, tudo isso que você está fazendo não é bom. Isto é muito pesado para você carregar sozinho. Certamente você vai ficar ruim, você vai passar mal, você vai adoecer, e todo este povo também que fica aí o dia inteiro em pé esperando o teu julgamento, esperando tua ordenança, esperando você, né, resolver as questões entre um e outro. Então, certamente isto não é bom, assim disse o sogro de Moisés a ele. Versículo 19: Ouve a minha voz, dar-te-ei conselhos, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, para que leves as causas a Deus. Então, ouve-me, diz o sogro de Moisés. Ouve-me, vou te dar conselho, vou te aconselhar. Deus será contigo, se tu pelo povo diante de Deus, para que leves as causas a Deus. Versículo 20: E tu lhes ensinarás as ordens e lhes mostrarás o caminho em que devem andar e a obra que devem realizar. Então, basicamente, o que o sogro de Moisés está falando para ele aqui é para ele delegar, para ele ensinar as pessoas como julgar os acontecimentos, como julgar as contendas, como julgar as coisas, né? Então você vai ensinar, você vai delegar, e assim você vai poder prevalecer. Você não vai ter que ficar o dia inteiro só fazendo este tipo de obra. Ensina eles, ensina este povo as leis de Deus, ensina este povo as leis de Deus, e você vai poder delegar, né? Delegar tarefas para as pessoas. Você vai poder delegar, você vai poder passar as leis de Deus para outras pessoas. Versículo 21: Além disso, tu proverás de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e os colocarás sobre eles, para serem governantes de 1000, governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10. Então você vai delegar a estas pessoas, você vai ensinar as leis de Deus, você vai escolher pessoas capazes, homens que odeiem a avareza, e você vai poder delegar para eles, né, todas as leis de Deus, todos os princípios. Você vai passar para eles, você vai ensinar, e eles vão poder julgar de acordo com os seus comandos. Então você vai escolher governantes de 1000, governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10. Ou seja, você vai ter ali
encarregados, supervisores, você vai ter governantes para cada um de acordo com sua capacidade. Vai poder governar 1000, vai poder governar 100, vai poder governar 50, vai poder governar 10. Perfeito? Versículo 22, para que julguem o povo em todo o tempo, e será que toda causa grave eles trarão a ti, mas toda causa pequena eles julgarão. Assim será mais fácil para ti, e eles carregarão a carga contigo. Então, você vai ensinar essas pessoas para que eles possam julgar todas as causas pequenas, todas aquelas causas que não forem muito difíceis, que não tiverem, né, um tratamento especial, eles mesmos vão julgar. E todas aquelas causas difíceis, as causas mais pesadas, eles vão trazer para ti. Então, assim, agindo assim, eles vão carregar a carga contigo e você vai aliviar a sua carga, você vai aliviar o seu pesar, o seu trabalho vai ficar mais leve. Quanto mais você delega, mais leve fica o seu trabalho, porque você só vai ter ali, né? Então, eis aqui um grande sinal de liderança, um grande sinal de poder, de empresariar, você poder delegar. Só empresário é aquele que sabe delegar. Só empresário é aquele que sabe delegar. Então, você vai ensinar essas pessoas vão ajudar você a carregar o seu fardo, a sua carga. Então, um grande sinal de riqueza que você encontra aqui. Um grande sinal para quem pretende ser empresário, para quem pretende empreender, né? Você saber delegar. Se você não sabe delegar, você não sabe empresariar. Você não tem como ser um empresário se você não sabe delegar. Se você acha que você é o único a única pessoa que sabe resolver as questões da sua empresa, então você não serve para ser empregado, você só serve para ser funcionário, você só serve para ser empregado, você não serve para ser empresário. O grande segredo do grande empresário é aquele que sabe delegar grandes questões, grandes dificuldades, grandes missões, grandes objetivos. Então, ele sabendo delegar, ele vai saber empresariar, ele vai ser um grande empresário. Perfeito? Porque somente assim ele vai poder ter tempo para fazer o desenvolvimento da sua empresa. Então, aqui é um grande sinal para quem quer ser empresário, um grande sinal de riqueza você encontra aqui: saber delegar. Perfeito? Então você vê que a Bíblia ela trata de tudo, basta você observar, você olhar as coisas minuciosamente, você vê os detalhes. O que você vê aqui é um princípio da delegação de tarefas, e lá atrás com Moisés. Versículo 23: se fizeres isto, e Deus te ordenar assim, então serás capaz de suportar, e todo este povo também voltará a seu lugar em paz. Então você percebe aqui que Deus usa as pessoas para mostrar os caminhos. Então o que Deus notou aqui? Que Moisés estava sobrecarregado com tanta gente para ele, né? E lá atrás ele pede a Deus: Deus, como vou fazer? Como vou conseguir? Né? Como vou conseguir controlar, coordenar? Como vou conseguir, né, conduzir todo este povo? Então Deus, através do seu sogro, ele já mostra um caminho aqui para Moisés. Delega as tarefas mais fáceis, as tarefas médias, as tarefas fáceis, você delegue para as pessoas, ensine as pessoas, né? Ensine as pessoas, você vai ensinar as pessoas, você vai treinar as pessoas, você vai treinar pessoas para elas fazerem as tarefas que forem mais fáceis. Já aquelas tarefas de difíceis, solução você vai trazer, eles vão trazer para você, mas as tarefas médias, as tarefas fáceis, eles mesmos vão poder resolver. Não se preocupe com isso. Somente para você as tarefas bem difíceis. Perfeito? Então, Deus usou o sogro de Moisés aqui para trazer uma solução para um grande problema que Moisés
tinha naquele momento, que era o quê? Ele ter que resolver todos os problemas de todo aquele povo. Então ele passava o dia inteiro ali, sentado, ouvindo um, ouvindo o outro, resolvendo todas as questões entre aquele povo, entre um e outro. Versículo 24. Então Moisés ouviu a voz de seu sogro e fez tudo o que ele dissera. Então Moisés ouviu ali o seu sogro e fez tudo de acordo com o que ele disse, porque ele sabia que ali aquele homem estava trazendo para ele uma mensagem de Deus. Então você não pode em momento nenhum você julgar as pessoas, criticar as pessoas, né? Porque são as pessoas que vão trazer as soluções para aquilo que você está vivendo. Se você tem algum problema, são as pessoas que vão trazer as soluções por meio de Deus, ou seja, Deus usa as pessoas para levar as soluções para os seus problemas. Versículo 25. E Moisés escolheu homens capazes de todo Israel e os fez por cabeças sobre o povo, governantes de 1000, governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10. Então Moisés fez exatamente como seu sogro o havia instruído, ou havia orientado, pois Deus enviou o seu sogro para levar a solução para aquele problema que ele estava tendo naquele momento. Então Moisés escolheu homens ali, homens capazes, pessoas capazes, treinou aquelas pessoas, passou ali as leis, os princípios de Deus para aquelas pessoas e fez com que aquelas pessoas julgassem ali as pequenas e as médias questões, os pequenos problemas, as pequenas contendas. Já as grandes ficariam para ele. Versículo 26. E eles julgaram o povo em todo o tempo. As causas graves traziam a Moisés, mas toda causa pequena julgavam eles mesmos. Então todas as causas graves eles traziam para Moisés. E aí tirou aquele fardo de Moisés, pôde, né? E Moisés teve liberdade para melhor conduzir o povo de Israel, melhor conduzir o povo judeu, porque agora ele tinha mais tempo, ele não tinha que ficar o dia inteiro, dia, manhã e tarde, embaixo de sol, julgando todo aquele povo. Versículo 27, o último versículo aqui do nosso capítulo. E Moisés deixou seu sogro partir, e ele seguiu o caminho para a sua própria terra. Então Moisés deixou o seu sogro partir, e ele seguiu o caminho para a sua própria terra. Então você veja aqui, né, num versículo simples, aqui no encontro que Moisés teve com seu sogro, Jetro, né, e o sogro de Moisés levou ali a solução para aquele problema que Moisés estava tendo naquele momento, que era ter que julgar todas as questões, todas as contendas que existiam ali entre o próprio povo de Israel, o próprio povo judeu. Então aquelas pessoas cometiam erro, faziam coisas erradas, e Moisés era o julgador de todo aquele povo. Então, para você entender que, primeiro, né, para você ser para você ser empresário, você não vai conseguir nunca fazer nada sozinho. Não tem como você fazer as coisas sozinho, você resolver todos os problemas sozinho. Lógico, existirão problemas de grave solução, problemas graves que aí, com certeza, é você que tem que intervir, é você que tem que ir lá e fazer o julgamento e resolver a questão daquele problema. Já existem problemas que são problemas rotineiros do dia a dia, onde você vai ter que treinar as pessoas, delegar as pessoas, escolher as pessoas corretas para resolver essas pequenas questões. Você não pode, não tem como, é humanamente impossível você querer empresariar, aliás, você ser o dono de uma casa, você ter uma família dentro da sua própria família e você querer resolver tudo. Então você tem que delegar funções, você tem que delegar tarefas para seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, para sua funcionária, para sua empregada doméstica, que seja, você tem que delegar tarefas. Delegar tarefas, você tem que fiscalizar e você tem que cobrar, é claro. Não existe, né? Não tem como você empresariar um negócio, você ser dono do negócio, se você não fiscalizar e se você não cobrar. Que as pessoas vão entrar na ociosidade. Se a pessoa não faz uma tarefa hoje
e ninguém cobra, e não faz amanhã e ninguém cobra, vai chegar uma hora que simplesmente ela vai deixar de fazer e vai se achar no direito de nunca mais fazer, porque aquilo ali não faz parte das tarefas dela, porque ela nunca foi cobrada. Então você tem que saber escolher as pessoas, treinar as pessoas e delegar as tarefas. As tarefas simples, as tarefas do dia a dia, né, de acordo com a capacidade de cada um. Veja bem o que o sogro de Moisés ele fez aqui. Então, você tem uma pessoa de capacidade 1 que vai, aliás, de capacidade 10 que vai coordenar, vai chefiar, vai supervisionar, vai ser encarregado do trabalho de 10. Então você tem uma outra pessoa que é de capacidade 50, que ela vai coordenar o trabalho de 50. Ela vai fiscalizar, vai coordenar os trabalhos de 50. Você tem uma outra pessoa que já é mais, né, de uma capacidade maior, uma capacidade 100, onde ela vai coordenar os trabalhos de 100 pessoas. Ela vai chefiar os trabalhos de 100 pessoas. E você tem uma outra pessoa de maior capacidade que vai chefiar e vai coordenar os trabalhos de 1000 pessoas. Então você vê que existe toda uma hierarquia de acordo com a capacidade, o potencial de cada um. Mas você tem que fazer isso se você pretende empreender, se você pretende empreender, se você pretende ser empresário, seja pequeno, médio, grande, micro, macro, não importa, você tem que saber chefiar, você tem que saber, né? Você tem que saber aí passar responsabilidade. Você tem que aprender a passar responsabilidade, você tem que aprender a delegar responsabilidade para as pessoas, aquelas pessoas que vão estar ali te auxiliando diretamente. E é com essas pessoas que você vai resolver as questões, vai resolver os problemas, vai ter os contatos para solucionar aqueles problemas graves que você vai ter que passar. É inevitável. Problemas na vida todos nós temos, problemas nos negócios todos nós temos, problemas nas empresas todos nós temos, mas isso não é função do dono resolver problemas. A função do dono é desenvolver, é ser criativo, é desenvolver o negócio, desenvolver a empresa. Isto é ser dono. Os maiores empresários do mundo, os homens mais bem-sucedidos nos negócios, não são aqueles que fazem, e sim aqueles que pensam em trazer soluções, pensam em desenvolvimento, pensam em crescer, pensam em evoluir em seus negócios, em suas empresas. Então você vê aqui que em um pequeno capítulo você aprende como desenvolver um organograma, né, de liderança da sua empresa, você delegando tarefa, delegando funções para todos os seus funcionários, aqueles que vão estar na linha de frente resolvendo todas as questões do dia a dia. O seu trabalho é o quê? É simplesmente pensar em desenvolver, em evoluir, em crescer, em fazer crescer o seu negócio. Os problemas graves, as questões graves com você, as questões médias e pequenas você vai delegar, você vai passar essas tarefas para pessoas que você vai treinar, você vai escolher, você vai treinar e você vai passar todas as diretrizes, os princípios, as leis da sua empresa, do seu negócio. Então foi essa a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura do capítulo 18 do livro de Êxodo. Amanhã faremos do capítulo 19. Vamos ler e comentar o capítulo 19 amanhã. Então, se você ficou aí, se você nos acompanhou, se você assistiu esse vídeo aí por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus te abençoe, que você tenha vida plena, com muita saúde, alegria, riqueza, prosperidade, abundância e vida plena, que tudo de bom aconteça em sua vida. Então, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, seja no seu computador, seja no seu tablet ou no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!
Vá cuidar da sua vida.